Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, assim, em especial, vamos falar um pouquinho sobre os princípios bíblicos. Eu queria falar um pouquinho para vocês, né, dos nossos princípios que a gente tem trabalhado aqui. E eu tô muito feliz porque você que tá aqui comigo, você vai aprender também sobre esses 7 princípios bíblicos. Como é que é o clima aí na sua casa? Como é que tá hoje aí o clima na sua casa? Tá clima de tempestade? Tá clima de alegria? Tá clima de paz, bonança? Já passou a tempestade? Que a nossa vida, ela é assim, né? A gente vai trabalhando na nossa santificação, da nossa casa, na caminhada com o Senhor, ajustando os pontos ali, um aperfeiçoamento em uma área, em outra, que o Espírito Santo vai mostrando. E a proposta dos 7 princípios bíblicos é justamente isso, é você ter um olhar diferenciado para situações que acontecem na sua casa, na sua vida. Os 7 princípios bíblicos são muito trabalhados na escola. Tem escola cristã que trabalha com os 7 princípios bíblicos. Eles são bem disseminados, bem conhecidos. Mas você sabia que você pode usar esses mesmos princípios dentro da sua casa? A escola usa para ensinar, para dar os ensinos ali de conteúdo. Então, na matemática, eles colocam algum princípio, né? Na parte de história, então eles vão aprender sobre o criacionismo. Na parte de geografia e tal, tudo tem alguma coisa relacionada aos princípios. Então, nada mais assim justo e bom do que a gente conseguir olhar as atitudes do dia a dia, as coisas que acontecem na nossa casa, com o olhar de Deus. E os 7 princípios bíblicos são, como eu falei, bíblicos. Então nós vamos falar deles com vocês e também como que você pode usar esses 7 princípios bíblicos aí na sua casa, na educação, na criação dos seus filhos. Qual é o objetivo? Que seus filhos aprendam sobre o Senhor no dia a dia, naquilo que você vive aí na sua casa, no dia a dia, e que você consiga passar para eles uma parte prática, tá bom? Então que você tenha ali não só uma parte teórica, que você explica o que é, mas que você possa colocar em prática também, com alguma atividade, com alguma brincadeira, aquilo que é o princípio que você está ensinando, né? Então eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho e dentro do nosso curso você vai encontrar tudo isso, a aula, e você vai encontrar também algumas atividades, tá? Mas, Adila, o que é? Então, me explica primeiro o que são princípios bíblicos. Eu falo muito que os princípios bíblicos, eles são uma forma de você enxergar as situações da vida de uma maneira diferente, de uma maneira pacífica, de uma maneira como Deus vê. Sem achar que tudo é aquela tempestade enorme e também não deixando de dar importância para coisas que devem ser importantes. Então, o princípio bíblico, eles são verdades eternas, eles são informações para você que está disponível na Bíblia que nunca vai mudar. Então, vai passar ano, vai passar século, aquilo que era verdade no começo da história da Bíblia também é verdade nos dias de hoje. Isso é um princípio, ele é imutável. Então, eu falo sempre que a nossa opinião é importante, aquilo que alguém te aconselha é importante, o que você aconselha para os seus filhos é importante, mas aquilo que você pega na palavra de Deus e pega a sua situação da vida e olha à luz da palavra de Deus e fala, Deus diz isso a respeito do que eu estou vivendo. Isso não vai mudar nunca. Os princípios são assim, eles não mudam nunca. A sua opinião pode estar certa hoje e amanhã, quando você olhar a mesma situação e falar assim, puxa vida, realmente não devia ter feito dessa forma. Então a nossa opinião pode estar errada, mas a opinião de Deus, não, está sempre certa. A Bíblia nunca erra, Deus nunca erra e os princípios nunca mudam, estão sempre certos em todo o tempo da história. A gente pode fazer isso no nosso dia a dia e é uma coisa tão simples, gente. Sabe aquele negócio óbvio que você fala assim, ué, por que eu nunca fiz isso? Eu sabia disso, mas não fiz? É isso aqui. Muita coisa que você vai ver dentro do nosso curso, 7 princípios bíblicos, que é o nosso primeiro curso da Escola de Paz, de 3 palavrinhas, que é o que nós estamos falando aqui para você que está chegando agora. Tudo que você vai ver aqui é algo que talvez você já leu na palavra de Deus, mas que a gente está te ajudando a colocar em prática na sua vida pessoal, na sua vida como pai, como mãe. E depois disso, você ainda vai poder aplicar na vida do seu filho. Olha que coisa linda você poder explicar princípios imutáveis para o seu filho, desde pequenininho. E aí imagina quando ele tiver lá aos 15, 20 anos, já conhecendo isso previamente, o que isso pode trazer para a vida dele em termos de escolhas,
em termos de identidade, que é tudo isso que a gente vai trabalhando aqui dentro. É maravilhoso. Mas como eu estava falando, vou falar então um pouquinho aqui seguindo para vocês. E já vão anotando aí, gente, porque essas informações são muito importantes. São princípios bíblicos, são verdades eternas, como eu disse, imutáveis. São imutáveis como o nosso Deus é imutável. Por isso que eles são imutáveis, esses princípios. E eles vão ensinando a respeito de Deus através da palavra e do conhecimento do dia a dia. Todos os princípios que nós precisamos para a criação dos nossos filhos estão na palavra de Deus. E esses são os 7 princípios que a gente estuda no nosso curso, tá bom? Mordomia não é ficar lá à toa, assim, na mordomia, não, igual a gente fala, né? Você tá só na mordomia. Não é isso, não. Mordomia vem de mordomo, de ser o cuidador de algo. Então, tudo que Deus te deu, você é mordomo daquilo. Então, a mordomia, ela tem a ver com o quê? Com a forma que você administra ou que você cuida daquilo que Deus te deu. Isso em todos os âmbitos. Então, a gente sempre pensa na nossa casa, né? Nos nossos filhos. Deus me deu os meus filhos. Eu preciso cuidar deles. Como? Você manda para a escola boa, você quer segurança, você quer saúde, você quer ensino bíblico, você quer que seus filhos conheçam a respeito de Deus. E o que você está fazendo em relação a isso? Será que você está só mandando para a escola, manda para a igreja para aprender sobre Deus, manda para um lugar fazer atividade física para ter mais saúde, tem um plano de saúde, ou manda para o SUS, manda para onde for, porque eles vão cuidar dele? Não, a responsabilidade é nossa, como pais. Então, quando você entende o princípio da mordomia, você começa a perceber que você é mordomo e cuidador de tudo que Deus te deu. E aí você pode estender para outras coisas. Por exemplo, Deus nos deu a terra. Tudo que Ele criou para nós, para que a gente pudesse viver aqui, foi Ele que criou. Então, se a gente vive aqui, se nós estamos respirando hoje, é porque Deus permitiu, nos deu o ar. Nós vamos continuar vivendo enquanto Deus sustentar todo esse sistema que a gente vive. A gente só pode ver porque Deus está sustentando, porque o sol está ali, Deus está mantendo ele ali aquecido, Deus cuida de todas as coisas, da água, do vento, das plantas, que ninguém é responsável 100% por elas. Nós fazemos a nossa parte no meio ambiente e precisamos fazer como bons mordomos, mas quem dá a vida é Deus. Quem mantém e sustenta o universo é o Senhor. Então nós precisamos fazer a nossa parte como bons mordomos das coisas que Deus deixou ao nosso cuidado. Então, seja com o nosso próprio corpo, que Deus nos deu esse corpo aqui pra gente cuidar enquanto a gente tá aqui na Terra. Depois que a gente for morar no céu com Ele, não vai ter esse corpo mais, mas enquanto eu tô aqui, eu sou responsável por Ele. Então, com a minha saúde, fazer uma atividade física. Então, dentro ali desse curso, você vai começar a aprender várias formas que você pode cuidar daquilo que Deus te deu. Seu corpo, a natureza, a sua família, seus bens materiais, né? Então, você aí na sua casa, como é que funciona? Às vezes você trabalha, depois não sobrou nada, não tem dinheiro para lazer, não tem dinheiro para comprar o que precisa comprar. Será que não está conseguindo ou não está administrando bem? Muitas vezes não está administrando bem. Muitas vezes está faltando aí esse conhecimento de como administrar meu bem financeiro. Então, você pode começar a identificar aonde você precisa melhorar, tá certo? Vai ter devocional específica para cada idade das crianças? Como vai funcionar essa parte? Sim, a cada aula, então você aprendeu a aula da mordomia. Então olha que legal, lá no final da aula, você tem um material que a gente elaborou. É lindo, porque tá tudo com carinho de 3 palavrinhas, os nossos personagens lá, então a criança ama. Você aprendeu, você entendeu o que você precisa fazer, você identificou na sua casa. Bom, então na minha casa, então você ora também, para o Espírito Santo te dar essa clareza. Eu preciso melhorar essa questão da mordomia. Meus filhos estão dormindo até tarde demais, não estão cumprindo o que tem que fazer, eles têm atividades que eu peço, eles nunca fazem, eu peço várias vezes, eles não fazem, ou então é minha responsabilidade, eu não consigo deixar a casa arrumada, eu trabalho, quando volto não tenho paciência. O que é que está acontecendo? Comece a identificar qual que é o problema que você identifica como falta de mordomia. Deus vai te dar sabedoria e você vai ver na hora. Por isso eu coloco esse princípio como o primeiro, gente. Porque muitas vezes a gente acha que está com um problemão e o primeiro problema é a falta de mordomia. Falta de organização na administração daquilo que está sobre a sua responsabilidade, porque Deus te deu. Seja seus filhos, como eu falei, né? Seja aí de repente é uma questão financeira, às vezes tem briga entre o casal porque
tá faltando um consenso aí, uma conversa, colocar no papel os gastos, sabe? Uma organização. Mas nesse daí que eu coloco aqui para você ensinar os seus filhos, eu faço justamente um quadro de tarefas. Então tem ali, dividido por idades, você me perguntou, né? Dividido por idades, o que cada criança consegue fazer de acordo com a idade que tem. E a partir dali você vai começar a dar até responsabilidade para elas. Olha, às vezes você está fazendo tudo para o seu filho e ele tem condição de repente arrumar uma cama. Condição assim, física, ele consegue chegar e fazer. Só precisa de um estímulo. Filho, vai lá arrumar a cama? Não, não é assim. Filho, deixa a mamãe te ensinar como que você arruma a cama e você vai fazer todo dia de manhã agora, tá bom? Olha só, faz comigo. Aí você vai, mostra, faz. Dia seguinte você faz de novo, junto com ele. E você vai fazendo até ele conseguir fazer sozinho. Então, tem as atividades todas que as crianças podem fazer de acordo com a idade delas. Então, tem ali o quadro de tarefa, você pode preencher quais atividades você quer que seu filho faça ali. Aí tem os dias da semana e você vai marcando ali o tiquezinho toda vez que ele for completando aquela atividade. Lembra que eu falei de dar o check lá? Quando você coloca assim, feito, que isso dá uma sensação de prazer, de conquista, de dia produtivo. Para as crianças também é assim, elas também gostam de ser produtivas e no final falar assim, consegui fazer tudo que eu precisava fazer no dia. Vai dando uma sensação para ela de responsabilidade, de que ela é uma boa mordoma daquela, um bom mordomo, né? Daquilo que foi entregue para ele fazer, para ela fazer. Então isso é muito maravilhoso, gente. E é o princípio que eu acho que a gente tem que olhar primeiro na nossa casa. Como é que tá a mordomia? Tanto minha quanto dos meus filhos e poder ensinar para eles. Então tem tudo divididinho por idade. A outra parte que a gente vai trabalhar também, o segundo princípio, então é o princípio da individualidade. Gente, que para mim também é maravilhoso e essencial. Ele trabalha ajudar a criança. Primeiro você vai aprender, tá? O princípio da individualidade. Você vai entender que Deus fez cada um de uma forma. E por isso você precisa entender que cada característica que você tem foi dada por Deus com um objetivo específico. Você cumpriu o propósito que Ele te criou. Então, se você tem características específicas para isso, para cumprir esse propósito, você precisa olhar para o seu filho e também entender que aquelas características que ele tem são individuais, são deles, são dadas por Deus, porque Deus fez cada um das suas crianças dessa forma, porque Ele tem planos para ela e aquelas características que estão ali são para que esse plano se cumpra. E quando você enxerga isso, você começa, tá vendo como é enxergar à luz de um princípio? O princípio da individualidade faz você enxergar o seu filho e falar assim, não adianta eu querer que ele seja como eu. Não adianta eu achar que ele vai fazer como eu faço. Então você começa a ter um respeito pelas características que Deus colocou no seu filho e conversar com ele intencionalmente, sabendo que ele tem características diferentes de você, mas que são características próprias dele. E você não vai querer transformar ou mudar para que ele seja parecido com você. Isso vale pra gente também em relação aos nossos maridos. Muitas vezes a gente tenta que eles sejam como a gente, ou que ele quer que você seja como ele, tenha características semelhantes a dele. Então você vai aprender e vai ensinar o seu filho a também ser assim. Quando ele olhar um amigo que tem características diferentes da dele, ele vai ver que há diferença, vai respeitar, mas ele vai aprender sobre si também, a identidade dele. E, gente, nos dias de hoje, identidade, você ensinar no seu filho, imprimir a identidade de Deus nos seus filhos, é escudo, é proteção para o mundo que eles estão entrando. Você está aqui comigo, tem criança de 1, 2, 3, 4, 5 anos. Imagina quando eles tiverem 10, 15 anos, como vai estar o mundo? Pensa quando você era criança e o mundo hoje. Não tem nada a ver. O mundo não tem nada a ver com quando a gente era criança, né? Então o mundo está só piorando. E por quê? Porque o mundo jaz do maligno, a gente sabe disso. Então, nós sabemos que o mundo não vai melhorar sozinho. A gente tem que proteger os nossos filhos, né? Cuidar disso. Então, o princípio da individualidade ensina isso também. Um bom relacionamento com os outros, respeitar as diferenças uns dos outros e, ao mesmo tempo, se conhecer a sua identidade. O terceiro princípio é o princípio da soberania. Nele, seu filho vai aprender a soberania de Deus. Muitas coisas a gente não consegue explicar 100% para as crianças, até porque a gente também não tem compreensão de tudo que acontece no mundo. Às vezes tragédias, catástrofes, coisas que acontecem, a gente não consegue explicar para o nosso filho por que aquilo aconteceu. Então, o princípio da soberania, ele traz essa paz,
e essa consciência de que Deus está no controle de tudo, mesmo das coisas que nós não entendemos. Nós vivemos um período de pandemia e esses últimos 2 anos, né? E foi um princípio que eu trabalhei muito na minha casa, porque eu não sabia explicar para as crianças por que estava acontecendo tudo isso. Mas eu sabia dizer que Deus não tinha perdido o controle das coisas. E isso traz o quê? Esperança. Então, o princípio da soberania, você vai poder ensinar isso para suas crianças, mostrando que Deus é onipresente, né? Que Ele está presente em todos os lugares, que Ele nunca abandona, que Ele está vendo, né? Que Ele está presente ali, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas e Ele é onipotente, Ele tem poder para transformar todas as coisas, mas que Ele é soberano para tomar todas as decisões. E nós, como filhos de Deus, nós dizemos que nós queremos que a vontade dele seja feita. Nesta hora você ensina também sobre a vontade. Quando Jesus nos ensina que a gente deve falar isso, que seja feita a sua vontade, a gente está aprendendo ali em relação à soberania de Deus, que a vontade dele é melhor que a minha, a dele é boa, perfeita e agradável. Então, muitas vezes, a gente precisa ensinar aos nossos filhos isso, que não é a nossa vontade que tem que ser feita, né? A gente tem que falar isso para ele: filho, você quer fazer isso? E aí você pode trabalhar o pecado. Essa é a sua vontade, porque nós somos carnais, a gente vive lutando, né, o espírito contra a carne. Mas a gente tem que fazer a vontade de Deus. O que Deus fala em relação a isso? Não é viver de acordo com as nossas paixões, com os nossos desejos. E aí você pode trabalhar muita coisa em relação ao coração, aos desejos, ao pecado, tá certo? Então, o princípio da soberania entra aí também. O princípio da união, esse princípio vai te estimular o seu filho viver em unidade. Então você vai entender que vocês são diferentes, né? Mas que vocês fazem parte de um mesmo corpo. A família, né? Você faz parte dessa família. Você não tá aqui só uma pessoa a mais. Nós somos um aqui dentro, nós somos uma família. E também a família de Cristo. Então temos a igreja ali, né? Nós podemos servir uns aos outros. Então você ensina o seu filho a servir o irmão. Você ensina o pai ensina a filha a servir o irmão, e assim vai. Então, um servindo ao outro. E isso é lindo ver, porque isso diminui brigas dentro de casa, aumenta a conexão um com o outro. Você começa a ver as crianças demonstrando amor, carinho, não seria uma codependência, mas um relacionamento em que um ajuda o outro, simplesmente porque faz parte da mesma família, né? Sem um interesse específico. E vai ali reforçando a importância de vivermos unidos, né? Um respeitando o outro. Porque não ensinar só a verdade às crianças e deixar ter livre-arbítrio? Foi isso que eu acabei de falar agora em relação à soberania. Nós temos livre-arbítrio, a gente pode fazer escolhas, que é o último princípio que eu vou falar ali, que é semeadura e colheita. Nós temos escolhas, crianças têm e nós também. A diferença é que nós somos a parte madura, a sensata, né? Os adultos da história somos nós. Então, nós já vivemos coisas que eles não viveram e a gente tem essa obrigação, essa responsabilidade de protegê-los, né? Imagina você ver uma criança andando e pular num buraco e você sabe que aquele buraco é fundo e se ela pular ela vai machucar. Você vai esperar ela chegar lá e ter decisão de deixa eu ver, vou pular, eu acho que vai ser legal. Porque a criança não tem maturidade, não sabe a consequência. Não vale a pena, né? É um risco muito grande, ela pode se machucar, ela pode morrer. Então, o livre-arbítrio da criança, ele não é algo que ela tem condição de se responsabilizar por ele. Então, tem pequenas decisões, como eu disse ali na mordomia, que vocês podem ir entregando para as crianças e aí elas vão adotando e falando, isso eu consegui fazer. À medida que você dá, e ela faz. Mas deixar a criança ter livre-arbítrio o tempo inteiro é uma irresponsabilidade porque ela não tem maturidade para isso, né? Então você vai ensinando os princípios e o princípio da soberania diz justamente isso, que é a vontade de Deus que é soberana e que deve ser feita, tá bom? E não todas as nossas vontades carnais. Imagina, Jesus, quando estava na cruz, falou, se for possível, passa de mim esse cálice, não é? E ali o próprio Deus mostrou ali naquele momento que a vontade de Deus estava sendo feita. E Jesus ensinou isso pra gente naquele momento. Seja feita a tua vontade. Foi a vontade de Deus que foi feita, né? E graças a Deus por isso, porque hoje nós podemos viver o que vivemos. Jesus pagou o preço, né, por nós e nós podemos viver a vida naquilo que o Senhor planejou para nós. Muito bom. Vou passar para o 5º princípio, que é o do caráter. O nome já fala. Esse princípio você vai conseguir
ensinar o seu filho a ter um caráter moldado por Jesus? Primeiro você vai aprender que você precisa ser esse primeiro exemplo, tá? E ter o seu caráter moldado. Então, uma vez que você ensina, você precisa estar apto a falar assim, eu faço isso, então eu ensino. Então, eu ter primeiro o seu caráter, refletindo o caráter de Jesus, para você poder ensinar Jesus para os seus filhos. Não adianta você falar assim, olha, Jesus manda você ser obediente e respeitar as pessoas, e você grita com a sua esposa dentro de casa. Ele vai falar, então, peraí, então se Jesus ensina isso e meu pai faz diferente, eu posso escolher fazer diferente também, né? Então, ficam crianças confusas. Então, tenha certeza que, primeiro, você precisa ter o seu caráter trabalhado, deixar o Senhor trabalhar em você, para em seguida você ensinar o seu filho com as atividades que a gente tem, tá, gente? Então, todas essas aulas, tem a aula, que eu tô ali falando para você, eu tô ensinando você sobre cada um desses princípios, e depois tem a atividade para você fazer com a sua criança, reforçando aí esse princípio. O sexto princípio é o do autogoverno. A gente fala muito sobre esse princípio por conta do fruto do Espírito, né? Então, você pode trabalhar o fruto do Espírito na sua casa. Como é que tá aí o seu filho gerenciando as emoções dele? E primeiro você aprende, lembra disso, né? Então, você vai ajudar o seu filho a ter domínio próprio, tá? Para que ele possa tomar decisões, gerenciando ali seus sentimentos e crescer, sabendo lidar com frustrações, sabendo que quando ele ouvir não, ele não precisa começar a gritar, igual uma pirraça. Quando uma criança ouve uma coisa que não quer, né, quer fazer algo e você fala não, ele faz a pirraça, esse tipo de comportamento, tem muito adulto que é assim ainda. Ouve não sabe conversar, né, dialogar, simplesmente já grita, chora, ou tem comportamentos de pessoas que não aprenderam a gerenciar as emoções. Isso pode acontecer várias vezes ao longo da nossa vida, mas se for algo que a gente vive todos os dias e não sabe lidar com as emoções, a criança pode aprender pequenininho e quando for maior, ela vai saber lidar com essas emoções. Ela vai aprendendo a lidar com esses desafios na vida, tá, gente? Para que ela não seja um adulto que faz pirraça, que dá um chilique, que dá aqueles escândalos, sabe? Que não sabe controlar as próprias emoções, as próprias escolhas, raciocinar e escolher intencionalmente o que quer fazer. E a partir disso vem o último princípio, que é da semeadura e colheita, tá bom? Nesse aqui você vai mostrar pro seu filho que é aquilo que você planta, você colhe, certo? Se eu falar pra você assim agora, o que você plantou você vai colher, você vai falar assim, nossa, que bom, amém, glória a Deus. Você vai falar assim, ai meu Deus, nossa, eu preciso melhorar então minhas sementes. É isso aí, aquilo que a gente vai plantando ao longo da nossa vida, a gente vai colhendo. E a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos, tem consequência, né? A gente erra, pede perdão, Deus perdoa, mas a gente tem consequências dos atos. Por isso que eu falo de novo naquela pergunta aqui do livre-arbítrio, por isso que é importante a gente ter essa noção da nossa escolha. Deus permitiu que a gente tivesse escolha, mas os nossos filhos que estão sobre a nossa responsabilidade, ainda mais os pequenininhos, as escolhas deles nós fazemos inicialmente. Até os 5 anos, eles vão seguindo o que a gente fala, né? Depois dos 5 anos, eles vão tendo mais escolhas, aí você vai vendo aí onde que ele está acertando e errando, e você vai orientando dentro dos princípios. Então, gente, uma mamãe e um papai só podem ensinar os princípios bíblicos para os filhos se eles aprenderam, né? Se de fato você conhece. Então, tem aqui no nosso curso 7 princípios bíblicos para você aprender. Tem atividades para você ensinar para suas crianças. E tem as primeiras aulas que eu não falei aqui ainda, mas a gente fala sobre a primeira infância. Algumas características da primeira infância que você precisa identificar no seu filho, porque esse é o melhor momento para você fazer o treinamento bíblico, né? O treinamento espiritual, para você falar de Jesus para os seus filhos. Porque eles estão ávidos, ali, prontos para receber, né? Sem crítica, sem julgamento, vendo você como uma pessoa mais importante, perfeita. Eles não veem seus erros, seus defeitos aí, passam desapercebidos por eles, porque vocês são o papai e a mamãe deles, as pessoas mais importantes que eles mais amam no mundo. Então, tudo que você falar nessa época é ouro e fica ali eternamente gravado no coração e na mente deles. Mesmo que você acha que não está dando para entender, que você acha que ele não está captando a mensagem, a semente está ficando ali, ele está aprendendo sim, e vai frutificar no tempo certo, eu tenho certeza disso, tá? Então, gente, você vai poder aprender e aplicar, tá bom? Cada um desses princípios de maneira mais profunda aí na sua casa, na educação dos seus filhos, desde pequenininho, tá? Então, oficialmente estamos com as nossas inscrições abertas, tá bom? Para o nosso curso 7 Princípios Bíblicos.
E o nosso programa, ele vai te ensinar como ter filhos emocionalmente saudáveis, com valores cristãos, para se tornarem crianças obedientes e felizes. Quem não quer criança obediente e feliz? A gente quer isso, né? Porque a gente sabe que a obediência é bênção e a gente quer que nossos filhos sejam mais que felizes, que eles sejam obedientes, tá bom? Nós não vamos correr atrás da felicidade, a gente corre atrás da obediência e por causa disso nós somos felizes. E isso é para os nossos filhos também, tá bom? Para isso, hoje, como eu estou fazendo aqui nosso lançamento, a abertura, né, de nossas inscrições, nós temos uma condição especial. Nesse curso você aprende nos mínimos detalhes tudo, né, desde lá do início, como funciona a primeira infância, como eu te falei, né, como que você vai entender a cabecinha do seu filho nesse período, como que você vai falar com ele, você vai aprender os 7 princípios bíblicos, você vai conseguir colocar em prática com as atividades que a gente coloca ali para você, para cada idade, né? E nós vamos mostrar ali para você de maneira bem simples, gente, no seu dia a dia, como conseguir conduzir os seus filhos no caminho do Senhor através desses 7 princípios bíblicos, tá bom? Então as aulas já estão gravadas ali, tá? Prontinhos para você vai poder assistir qualquer momento, né? A partir do momento que você fizer a sua inscrição, você já pode assistir no telefone, né? Você pode começar aí no computador, no acesso que você tiver mais facilidade, imediatamente fica disponível para você. E além das aulas gravadas, uma turma de convidados que a gente vai dar aulas extras para vocês. Inclusive vai ser maravilhoso. Eu tenho 2 nomes para falar para vocês aqui, que são do meu coração, essas 2 pessoas, e são referência. Cassiana Tardivo, né, que é do projeto Mamãe Educadora. Vocês podem buscar mais depois. Ela é psicopedagoga, palestrante, e ela vai ensinar como você pode gerenciar as suas emoções e também ajudar os seus filhos a gerenciarem as emoções deles. Muito importante isso, né? Tem a ver com o nosso princípio do autogoverno, que eu acabei de falar. E também a Tati Joslin, do Maternidade com Graça. Ela é pastora, né? Ela é escritora, líder do Ministério Infantil lá na igreja dela. E também vai ensinar você a viver uma maternidade segundo a Bíblia. Você está fazendo aquilo que está mandando fazer na Bíblia? Está se cumprindo os planos de Deus aí na sua casa? Então vai ser muito maravilhoso. Vai ser uma experiência incrível, eu tenho certeza. Agora que você já viu tudo que a gente tem para oferecer, eu quero falar um pouquinho para você do investimento, tá? Então, eu já falei para você dos 7 princípios bíblicos, o que ele pode trazer na sua casa, já falei o que vai ter no curso. E você pode pensar assim, de repente, que tudo isso que eu tô falando aqui, né, gravação, aulas gravadas, os convidados, né, especialistas, que normalmente custariam um valor muito alto, né? Mas eu quero fazer algo diferente para você que tá aqui comigo, sempre acompanha com a gente, né? Oferecer algo que vai fazer realmente seu coração agir logo. Nosso valor do curso, 12 vezes de R$ 24,65. Isso, gente, nós fizemos para que você tenha aí no seu coração o desejo e se torne possível para todo mundo poder participar. A gente quer que esse conhecimento chegue em todas as casas, que fique disponíveis para vocês. E tá muito legal, vocês viram um pouco do que eu comentei com vocês aqui. É um projeto que a gente já tá, né, fazendo já tem um tempo. Esses convidados que estão participando, é bem robusto, tem bastante conhecimento. E ao mesmo tempo, eu sou mãe e eu sei que muitas vezes a gente não tem tempo para fazer tudo. Tempo longo, então as aulas são curtas, são para você conseguir fazer ali no seu tempo e algo prático, que você não vai ficar preocupado em ficar tanto tempo ali ouvindo, sabe? Mas você vai poder ouvir e fazer de maneira bem intencional, específica e prática, tá? Então eu quero dar um alerta muito importante para você, que essa oferta que você tá vendo aqui vai ficar para você, essa oferta que eu tô falando para você aqui, vai ficar disponível apenas essa semana, tá bom? Então, novamente falando, são 12 vezes de R$ 24,65. Esse é o valor do curso, para você poder acessar quando você quiser, tá bom? E fica ali disponível para você no tempo que você quiser, tá? Então, entra antes das vagas acabarem. Eu sei que eu tô muito empolgada para essa nossa nova turma. Nós já fechamos a última turma, então a gente quer que você garanta a sua vaga, tá bom? Para isso é só você clicar no link para você conseguir fazer a sua inscrição, daí você vai ser direcionado aí para tudo que você precisa fazer,
né? Clica, garanta sua vaga aí, gente, que vai ser bom demais. Não fica pensando muito não, tem coisa que a gente tem que resolver e fazer logo. Tô precisando? Tô, vai, faz. Né? A gente tem que também ter essa iniciativa de investir na nossa casa. A gente investe em tantas coisas, invista no seu conhecimento próprio, invista aí no que você precisa mudar na sua casa, né? Eu tenho certeza que Deus vai honrar você por isso, por essa atitude, e muitas vezes a gente faz um negócio na fé e Deus vai e abençoa, não é assim? Deus não promete isso na palavra dele, façam prova de mim, então faça a prova do Senhor, vê que realmente Deus vai transformar a sua casa, vai transformar a sua vida através do conhecimento que você vai adquirir aqui. Tá ali tudo esmiuçadinho, bem digerido para você pegar, comer e ó, igual aquele passarinho que já pega pronto e já joga na boquinha do filhinho. É isso aí, tá bom? Maravilha, gente. Tem muitas perguntinhas aqui. Olha só, a Jéssica falou aqui, esse curso é o que eu procurava há muito tempo. Sinto que eu falho muito como mãe, queria ter uma rotina com a minha família, ensinar sobre a Bíblia para ela. Esse curso chegou no momento certo. Que bênção, minha querida. Já entra aqui e já começa a fazer. Tem certificado sim, que tá perguntando aqui, tá bom? A gente entrega o certificado para você no final. Você tem material didático com atividades. Sim, como eu falei, dentro do curso tem muitos materiais didáticos, você pode fazer o download, tem material para você ler o curso, né? Enquanto você tá fazendo a aula, tem ali o material para você fazer o acompanhamento, né? A apostila para você. E tem também um cronograma de atividades para você fazer com o seu filho. Tem tarefas, tem devocionais, tem jogos. É muito legal. Tem os joguinhos que você pode fazer para você melhorar a interação com o seu filho. Tem jogos que você pode levar para um restaurante, né? E dali, enquanto você espera, você vai fazendo esse joguinho, você vai conhecendo seu filho. São perguntas simples que você vai ter acesso ao coração dele. É muito gostoso, gente. Nossa, vocês têm que fazer para você ver como vai mudar aí o clima na sua casa, a conexão de coração entre pais e filhos, entre marido e esposa também, porque que pai, que mãe que não gosta de ver os filhos se relacionando bem, os filhos abrindo o coração para você, sabe? Então é muito gostoso, tá? Como eu recebo o curso? Ah, tá. Assim que você fizer a sua inscrição, você já recebe automaticamente todos os dados para você fazer o seu login lá na plataforma, tá? Aí você só fazer o acesso, seguindo passo a passo ali na área do aluno online, que é super seguro, bem fácil, é bem facinho de usar no telefone, no computador, e você já pode assistir, tá? E se eu não gostar do curso? Gente, é o seguinte, se você não gostar do curso, que eu duvido, porque tá maravilhoso, tá assim, muito gostoso de ver as pessoas participando. Mas se você entendeu que de repente esse curso não era para você e decidir falar, não quero mais fazer parte, é só você enviar um e-mail para nossa equipe em 7 dias, que aí você tem o seu dinheiro devolvido 100%, tá bom? A gente quer que a pessoa que compre, faça e fique satisfeita, tá? É bem seguro também. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas. A forma de pagamento, gente, eu falei que você pode pagar aqui então até de 12 vezes de R$ 24,65. Você pode pagar também no cartão de crédito, né? Você tem a opção de boleto, Pix, PayPal. Você tem que ver o que funciona mais legal para você, ok? Ah, sim. Algumas pessoas perguntando se esse curso também serve para quem tem filho adolescente ou se o filho é muito bebê, funciona para você também. Esse curso, como eu falei, gente, são 7 princípios bíblicos, que são verdades eternas que não mudam nunca. Então, vocês que acompanharam aqui do começo, viram muita coisa do que tem no curso, né? Muita coisa que eu tô falando no curso. Mas claro que aqui eu falei bem rapidinho, o curso a gente vai ver bem aprofundado. Então, esse curso é para todas as idades. Tanto que os pais vão aprender primeiro e para poder ensinar para os filhos. As atividades, elas são práticas, então você pode usar com filhos adolescentes, você pode adaptar de repente ali a linguagem que você vai usar, né, para o seu filho e para o bebê também, né? Tudo que a gente coloca no curso você pode usar para todas as idades, tá bom? A gente sempre deixa especificado ali também as características por idade e você pode falar assim, esse material aqui, por exemplo, da tabela, né, que você faz de atividades, a criança pequenininha ela não vai conseguir fazer todas, então a gente coloca lá especificado quais são as atividades que ela consegue fazer por idade, tá bom? O jogo, por exemplo, que eu falei, que é muito bacana, tem um jogo também de gerenciar as emoções, você pode usar para todas as idades. E aí você vai adaptando ali para uma criança ou para um adolescente, para não falar de forma infantilizada, mas o jogo em si, ele
não muda, né, para essa questão da idade, tá bom? Nossa, que pergunta legal. A Natália falou o seguinte: minha filha não pede desculpa de jeito nenhum. Como conseguir que ela entenda que precisa pedir desculpa? Ela precisa ter um coração arrependido, tá? Primeira coisa, porque a pessoa só pede desculpa se ela entender que ela errou e que ela precisa fazer diferente. E a criança, quando ela tem algumas meninas especificamente que são muito espertas, assim, tem uma opinião muito formada, a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não tolir essa característica. São pessoas que pensam ela como adulta sendo uma pessoa, uma juíza, alguém, uma advogada, alguém que tem uma opinião e que consegue expressar essa opinião, né? São pessoas firmes. E o que você precisa é orientá-la, né? E dizer, mostrar para ela que ela precisa ter um coração arrependido. Então, se ela fez alguma coisa errada, é pegar no erro e não pegar no pedido de desculpa. Até porque tem pessoas que perdoam sem ninguém pedir desculpa. Então, por isso, elas não acham que precisa pedir desculpa, tá? Tem crianças e adultos assim, você vê que ela pede desculpa por uma ação e não pela palavra. Então, procure entender como que ela demonstra o pedido de desculpa dela. De repente pode ser por um abraço, mas ela não fala, mamãe, me perdoe, né? Você aceita o perdão dela e talvez você seja a pessoa que precisa que alguém fale, me perdoe. Mas as pessoas pedem perdão de formas diferentes. Mas é importante você orientar, tá, filha? É importante você pedir desculpa quando você faz errado, tá bom? E ver se você faz isso também, porque é uma forma que a gente ensina, né? Eu falo sobre o exemplo e muitas vezes a gente não pede desculpa e quer que o filho peça desculpa quando erra. Então comece você, quando você fizer algo errado, você falar, filha, desculpa mamãe, porque a mamãe fez tal coisa, tá? E quando ela fizer errado, foque no erro e não nela pedir desculpa, porque a partir do momento que ela começar a ver que ela errou e que precisa ser diferente, ela vai começar a pedir desculpa. Lembrando que é um processo, né, que você vai ter que fazer isso várias vezes até ela aprender. E orar a respeito também, sabe? Puxa, tanta pergunta bacana aqui. O curso pode ser feito por vovô e vovó, estão perguntando se eles podem fazer. Gente, claro que pode, vai ser maravilhoso. Imagina a responsabilidade, né, e assim, a autoridade que os avós têm sobre os filhos. Claro que é muito importante você sempre lembrar que a autoridade maior sobre os filhos são os pais. Mas os avós, que são os pais dos pais, têm a autoridade de poder orar sobre os filhos. Tem muitas crianças que vão para a igreja com os avós, porque os pais não são convertidos, ou têm pais separados, e os avós acabam acolhendo. O que importa é que a semente seja plantada, que seja de forma sábia para que não cause confusão, né? Deus não é um Deus de confusão. Mas você pode sim fazer o curso, levar as atividades para quando os seus netinhos forem em casa, fazer com eles. Eu tenho certeza que os papais e as mamães vão agradecer por isso também, né? Mas lembrando que o objetivo é sempre que os pais e as mamães assumam essa responsabilidade para si, e os vovôs são uma bênção extra, né? Super abundante, graças de Deus aí sobre a vida da família. Muito bom, gente. Todo mundo falando aqui, que bênção. Muito importante ter esse investimento espiritual. Eu fico feliz de ouvir isso, gente, porque a gente investe em tanta coisa, né? Gasta dinheiro com atividade física e criança faz 3 atividades físicas e faz inglês e faz não sei o quê. E às vezes a gente não pensa que é um investimento que você pode fazer aí na sua casa, em você mesmo, nos seus filhos. E é um investimento eterno, né? Porque é um conhecimento desse aqui que você vai pôr no seu filho e ele vai colher frutos eternamente disso, né? Muito bom, muito bom. Tem gente entrando aqui agora. Para quem tá entrando aqui agora e perguntando, falando um pouquinho sobre os nossos 7 princípios bíblicos, tá bom? Para conhecer um pouquinho sobre eles e como eles podem melhorar aí o clima da sua casa. O que é trazer paz para sua casa, tá bom? Paz no seu lar. E é isso que eu oro e desejo para vocês. Uma vida abundante no Senhor, né? Pais e mães responsáveis, que assumem para si, de forma intencional, essa responsabilidade e privilégio que é de levar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, tá bom? E eu tenho certeza que você é capaz de ser o melhor pai, a melhor mãe que o seu filho pode ter. Sabe por quê? Porque Deus escolheu você. Deus escolheu você para ser pai, para ser mãe do seu filho. Deus não faz erros, Deus não comete erros. Se Ele achou que você é o melhor pai, a melhor mãe, com todas as nossas imperfeições que temos, porque Deus sabe também, isso não é uma surpresa para o nosso Criador.
Ele escolheu você para isso e eu tenho certeza que você é mais que capaz. E olha, além disso, de Deus não fazer erros, Ele também te deu um presente, o Espírito Santo, que é o seu guia, que está aí com você todos os dias, né? Você tem o curso aqui que você pode fazer para abrir a sua mente, para você estudar, né? Tem os versículos para te dar ali luz e orientação. E o Espírito Santo, que é o seu ajudador, o seu amigo, que está com você o tempo inteiro, que vai te trazer, com certeza, essa clareza do quando fazer, do como fazer, de como aplicar aquilo que está aqui no curso. É maravilhoso ver o que Deus pode fazer com o nosso sim, sabia? Quando você fala sim para Deus, quando você fala sim para vou fazer esse curso, vou começar a me planejar, estudar e ser mais intencional, ensinar para os meus filhos os princípios bíblicos, vou afiar as flechas, né? Como fala a palavra do Senhor, a gente tem que afiar nossas flechas para elas estarem bem afiadas e irem bem no alvo que a gente lançar, né? Então, quando você fala sim para o Senhor, Ele faz muito além daquilo que você pediu, que você imaginou, que você sonhou. Tudo que a gente precisa fazer é dar um passo de fé, de comprometimento, de crer que Deus pode transformar todas as coisas, né? E aí Deus vem e faz um milagre na sua vida porque você falou sim para Ele. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham entendido sobre o curso. Meu coração fica assim, torcendo e crendo que vocês ouçam o que eu tô falando aqui, realmente queiram fazer parte dessa escola de paz, queiram aprender mais sobre o que a gente está trazendo aqui, porque o fruto de tudo isso aqui, gente, vai ser aí na sua casa, né? Os benefícios de tudo isso aqui vai ser aí na sua casa, com seus filhos, com filhos andando com o Senhor, com pais que são os primeiros exemplos, né? Eu sempre falo que nós somos a primeira Bíblia que os nossos filhos leem, ainda pequenininhos, sem saber ler, eles estão olhando a gente, observando, copiando. Então, que Deus transforme cada um de vocês para a glória dele e para que os seus filhos cumpram o chamado que Deus tem para a vida deles, desde o começo, quando Ele os criou, tá bom? Meus queridos, meu convite para vocês hoje é que vocês entrem e olhem o curso, os 7 princípios bíblicos, tá bom? Da Escola de Paz, 3 palavrinhas, que foi o que eu falei hoje aqui para vocês. Conheçam os princípios bíblicos, entrem lá, tá bom? Vai ser bênção demais na sua vida, gente, esse curso, eu tenho certeza, tá bom? Beijo, gente! Deus abençoe! Semana abençoada para vocês. Tchau, tchau!